Olá, eu sou a irmã Nilza Fátima de Moraes, filha de Maria Auxiliadora, salesiana de Dom Bosco. É uma alegria estar aqui com vocês e partilhar um pouquinho de um tema muito importante para a nossa espiritualidade salesiana. A casa que acolhe. Neste contexto atual do Covid-19, não há dúvida de que vivemos tempos difíceis, mundialmente difíceis. Sentimentos como desamparo, medo, insegurança, ansiedade, desesperança, solidão, incerteza do futuro, causados pela pandemia, não deixam nenhuma categoria imune. Todos sofremos de muitas maneiras e por muitos motivos. Como comunidades educativas salesianas, mais do que nunca, continuaremos sendo uma casa que acolhe, uma igreja que evangeliza, uma escola que educa e um pátio para encontrar-se com os amigos e viver na alegria. A proposta, então, para este momento é nos determos na dimensão da casa que acolhe. Mas como ser casa que acolhe neste tempo de pandemia? A casa é uma metáfora significativa que lembra o primeiro oratório fundado por Dom Bosco em Valdoco, um bairro da periferia de Turim, e o primeiro colégio das Filhas de Maria Auxiliadora em Mornese, uma pequena cidade da Itália. Tanto em Valdoco como em Mornese, as relações humanas eram familiares, cheias de confiança e por isso superava todo medo, toda solidão. O clima entre eles era sereno e fecundo, necessário para o crescimento harmonioso e para a inserção na sociedade. A casa, na tradição salesiana, também é ambiente de família, um espaço de corresponsabilidade que favorece o crescimento das pessoas, fortalece a alegria e o anúncio de Jesus, também o apelo vocacional. O que fazer da minha vida? Qual é o meu lugar na história? É uma experiência de comunhão no estilo do sistema preventivo que possibilita abrir para os horizontes da missão segundo os apelos da Igreja e da realidade. Hoje, como filhas de Maria Auxiliadora, somos chamadas a ser casa para os jovens, especialmente para os mais pobres, para que possam encontrar um sentido para a própria vida, onde se sintam felizes, ouvidos e sejam conosco interlocutores ativos, envolvidos na missão evangelizadora, especialmente em meio a outros jovens. A casa se faz lugar de encontro e de envio. Jesus mesmo se fez casa para quem vive com ele. Aos primeiros discípulos, chamados a segui-lo, que lhe perguntaram: onde moras? Jesus dá a entender que é ele a sua casa. Jesus se torna a casa de quem permanece com ele. Fiquem unidos a mim, e eu ficarei unido a vocês. Quem fica unido a mim e eu a ele dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Permanecer em Cristo significa, portanto, permanecer na igreja e com a igreja. Jesus também ficou na casa dos amigos, como a de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia. Em Caná, Maria e Jesus se encontraram na casa dos noivos e participaram de uma festa de casamento. Aqui, por iniciativa de Maria, Jesus realiza o seu primeiro sinal, transformando a água em vinho. O milagre que suscitou nos discípulos a fé inicial em Jesus como o Messias esperado. Aos pés da cruz, Jesus confia
a Maria a humanidade por ele redimida. Ele quer que sua mãe seja mãe de todos os seus discípulos, a nossa mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. João, que representava toda a humanidade, acolhe Maria não somente na sua casa enquanto um espaço físico, mas na sua vida, no seu coração. No início dos Atos dos Apóstolos, Maria se encontra com os discípulos reunidos no cenáculo, a casa que testemunha essa intimidade de Jesus com os seus. Uma casa vazia da presença de Jesus, mas que logo seria repleta do seu Espírito. As portas desta casa, uma vez fechada por medo, serão totalmente abertas para o anúncio corajoso do Evangelho, pela vinda do Espírito. Somos habitados pelo Espírito de Deus. Ele está em nós antes mesmo que nós começássemos a existir. É o fundamento de nosso ser e a causa de todas as nossas possibilidades de crescer em todas as dimensões da vida. Agora nos encontramos no tempo do distanciamento social, para não nos contaminar. Porém, aquelas imperceptíveis gotinhas nos ameaçam onde menos esperamos e procuram minar e destruir nosso sistema vital. Mas não devemos esquecer que há outro tipo de bendito contágio que procura ter acesso à nossa interioridade mais profunda. É o contágio do Espírito que nos envolve e nos pede que tiremos todas as máscaras com as quais nos defendemos dele. É o Espírito que está presente na beleza, na arte, nas relações de amor incondicional, no cuidado compassivo, na presença solidária, nas pessoas que ajudam gratuitamente, na hospitalidade da vida. Então, diante desse cenário, os nossos lugares de acolhida e trabalho não podem ser percebidos somente como espaços de prestação de serviços, mas como espaços geradores de vida e de sentido para todos. É importante que os educadores, nas pegadas de Dom Bosco e de Madre Nazareno, se deixem guiar por Maria de Nazaré, a mãe atenta que acompanhou seu filho no acolhimento e na realização da vontade do Pai pela salvação do mundo. Para entendermos um pouquinho a dimensão da salvação do mundo que Jesus veio realizar, o Papa Francisco nos fala que Deus provocou na humanidade a revolução da ternura, quando enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Em Jesus, Deus estabeleceu a sua carne entre nós. Deus estabeleceu a sua casa, a sua tenda entre nós e se fez próximo, pois sem proximidade, sem ternura e sem carinho, não tem como evangelizar e ser sinal do amor de Deus para todos. Jesus não veio somente para os sãos, mas especialmente para os doentes e excluídos. Veio para resgatar o que estava perdido, para redimir e não para julgar e condenar. Para o Papa Francisco, somos uma igreja samaritana, companheira de caminho com toda a humanidade, especialmente companheira dos pobres e dos que sofrem. Uma igreja que sabe dialogar com aqueles que vagam sem meta, sozinhos, com o seu próprio desencanto. Uma igreja que vai além fronteiras, que respeita o outro, que acolhe o diferente, que está disposta a deixar-se surpreender e aprender com as diferenças. Portanto, uma igreja cujo processo de evangelização é pautado pelo testemunho e pelo diálogo e tem a missão de promover a unidade de todo o gênero humano, como fez Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância.
Nas nossas casas, as crianças e jovens mais pobres e carentes são acolhidos com o amor do Cristo Bom Pastor, aquele que tem sua autoridade reconhecida, porque se interessa pelas ovelhas, pelas suas ovelhas, não as prende, mas as liberta, porque cada uma é única e é atendida em suas necessidades. Dom Alberto Cavilla, o salesiano da época de Dom Bosco, descreve o ambiente de Valdoco como casa onde o ar de Deus e o ar de família se harmonizavam, criando um clima de santidade. A presença constante de Dom Bosco entre os jovens é aquela de um pai que anima, orienta e acompanha, como recorda também São Luís Orione, ex-aluno de Valdoco. Dom Bosco alimentava-nos de Deus, porque ele próprio se alimentava de Deus e do seu Espírito. Na comunidade de Bornese não era diferente, era a casa do amor de Deus. Lá se vivia também o afeto, a confiança recíproca, como em uma família. Na vida de Madre Mazzarello, há uma orientação fundamental: viver de amor e no amor. Esta também é a meta frequentemente indicada às irmãs. Cada passo, cada palavra seja um ato de amor a Deus e seja acompanhado pela intenção de salvar uma alma. Por isso, somos convidadas a viver responsavelmente na dinâmica do cuidado consigo mesmo e com o outro, pois neste tempo de pandemia, as mais frequentes formas de adoecimento são a depressão e a ansiedade. O isolamento social não pode se transformar em distanciamento afetivo. Além disso, manter-se produtivo resulta no sentimento de realização pessoal, que é fonte de energia e revigoramento psíquico. Mas o que se pode fazer para diminuir o impacto da pressão que sofremos e preservar a nossa saúde mental? Segundo o professor e psicólogo, o padre José Carlos dos Santos, algumas dicas podem nos ajudar. A primeira dica: cuidar especialmente das pessoas com fragilidade física e mental, possibilitando um adequado suporte afetivo, de modo a se manterem emocionalmente estáveis. Segunda, criar uma rotina de vida saudável. Por exemplo, procurar levantar-se e dormir nos mesmos horários todos os dias, manter os cuidados pessoais de higiene, optar por uma alimentação saudável em horários regulares, exercitar-se regularmente, definir o local e tempo para o trabalho e para o descanso, inserir na rotina também algumas atividades prazerosas e recreativas. Terceira dica: filtrar a busca por notícias. A nossa mente precisa de alimento saudável. Os programas e informações sensacionalistas e pouco científicos fazem muito mal. Quarta dica: distanciamento físico e proximidade afetiva. O distanciamento físico precisa ser observado, mas com o cuidado de preservar os laços afetivos. Quinta dica: cultivar ritmo saudável de trabalho. A missão continua. Num contexto tão complexo como o atual, não podemos simplesmente esperar que as coisas voltem à normalidade para retornar ao trabalho. Poucas coisas são tão realizadoras quanto a sensação do dever cumprido com empenho e zelo. Sexta dica: estar atento aos conflitos pessoais e relacionais. Na rotina da vida que desenvolvemos,
Muitas atividades são para nos proteger do encontro com os conflitos interiores e interpessoais. Não é sem razão que muitas pessoas fogem do silêncio e da introspecção, buscando no ativismo, no trabalho incansável, evitar o confronto consigo mesmas, com as questões que permanecem sem ser consideradas e resolvidas. 7ª dica: cuidado com bebidas alcoólicas. Elas fazem parte da nossa cultura e integram o cardápio da grande maioria das pessoas. Sendo usadas de modo saudável, além de serem prazerosas, criam uma ocasião para a proximidade, para uma boa conversa. Contudo, devemos estar atentos, evitando um consumo excessivo. 8ª dica: controlar o tempo diante do monitor. Os monitores de computador ou celulares se tornaram componentes indispensáveis na rotina da maioria das pessoas. Grande parte das atividades presenciais foram transformadas em atividades remotas, utilizando-se tecnologias de comunicação. E uma das maiores mudanças provocadas pelo isolamento social. Sendo úteis e indispensáveis, o tempo diante do monitor precisa ser controlado, evitando-se os excessos. 9ª dica: cuidado com o sono. Há pessoas que necessitam de 9 a 10 horas de sono por noite, enquanto algumas pessoas necessitam de aproximadamente 6 horas a cada noite para funcionar de forma adequada no dia seguinte. Estudos feitos durante a pandemia mostram que uma em cada 5 pessoas estão apresentando dificuldades para dormir, com o sono mais curto e agitado. Manter a quantidade regular de horas de sono é essencial para a nossa saúde mental. Há uma série de medidas que são úteis, a maioria delas já conhecidas por nós. Manter horários regulares para se deitar e levantar, evitar cestas diurnas prolongadas, fazer exercícios físicos, evitar a estimulação mental durante a noite, estudos, determinados filmes, fazer a última refeição ao menos 2 horas antes de ir para a cama, desligar os eletrônicos ao menos 90 minutos antes de apagar as luzes. 10ª e última dica: viver a quarentena como tempo de deserto. O deserto foi um tempo e um espaço muito particulares na vida de Jesus, tempo de jejum, oração e também de tentação. Creio que devamos nos perguntar pelas nossas tentações nesse tempo de quarentena. Penso que entre elas estarão o fechamento em nós mesmos, na própria casa e por vezes até o esquecimento das pessoas e de suas dores e sofrimentos. Os tempos de instabilidade e crise são aqueles em que brotam e florescem marcantes experiências de amor e de solidariedade. Então, nesse tempo de isolamento e deserto, seria muito enriquecedor se priorizássemos um tempo para o cultivo da nossa espiritualidade, para o encontro com Deus e com a sua palavra. Cuidar um pouco da nossa casa interior. Dom Luciano Mendes tinha uma frase que o caracterizava como um santo homem de Deus e de serviço ao seu povo. Ele dizia: em que posso ajudar? Então, ousemos dirigir às pessoas com a mesma pergunta continuamente repetida por este servo de Deus: em que eu posso ajudar? Um grande abraço e muito obrigada por esta oportunidade.